Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Live Express. E nessa live eu vou responder uma pergunta que eu recebo muito no meu direct, que é: qualquer pessoa pode ser um terapeuta holístico? Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda a mais um episódio do Terapeuta 360. E neste canal eu ensino estratégias para você ser assertivos no seu diagnóstico e do seu cliente já logo na primeira sessão. Meu nome é Cibele Federighi, sou especialista em desbloqueio energético e neste episódio eu vou responder essa dúvida aí que as pessoas sempre mandam para mim no direct. Qualquer pessoa pode ser um terapeuta holístico? Então aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho aí para receber as nossas notificações e já deixa aí o seu like, tá bom? Qualquer pessoa pode ser um terapeuta holístico? A resposta é sim. Qualquer pessoa pode se tornar aí um terapeuta holístico. Um dos atributos para você ser um terapeuta holístico é você gostar de ajudar pessoas. Se você é uma pessoa que adora estar ajudando os outros, seja seus familiares, amigos, parentes, colegas, você pode e já tem todas a principal característica, né, para se tornar aí um terapeuta holístico, né? Porque um dos atributos principais é você gostar de pessoas, gostar de ajudar pessoas. E se você gosta de ajudar pessoas, com certeza você já tem aí 50% do que você precisa aí para ser um terapeuta holístico. Mas o que é ser um terapeuta holístico? Terapeuta holístico se trata, o terapeuta holístico, ele trata os problemas do cliente ou do seu paciente de uma visão global. Terminologicamente falando, holos significa, é uma palavra grega que significa todo, é uma palavra que significa inteiro. Então, quando nós falamos de terapeuta holístico, você, de uma maneira integral, você vai atuar com técnicas terapêuticas, olhando o todo do seu cliente ali e do seu paciente que está ali na sua frente. Isso o terapeuta holístico, ele olha tanto a parte biológica, a parte física, a parte espiritual, social e também religiosa. Porque quando às vezes a pessoa chega no meu consultório, eu sempre pergunto para ela qual que é a sua religião, porque muitas pessoas falam, eu sou católica, porque já nasceu católica, mas ela não faz oração, ela não reza o terço, e eu tenho que conectar. A religião significa religare, então é muito interessante você está religando essa pessoa aí com a conexão que ela tem com o lado espiritual, porque o espiritual, ele dá todo o suporte para você estar trabalhando com o seu cliente, aí, com o seu consulente. E outra, nós somos curadores, curadores de almas aflitas, curadores de pessoas que estão precisando aí de, ou seja, espiritual. Então, o terapeuta, ele também ajuda na cura dos problemas da alma, tá? E você não precisa ser um psicólogo para desenvolver pessoas. Quando você começa a aplicar técnicas terapêuticas, você está auxiliando o seu cliente, o seu paciente a se desenvolver lá dentro do seu consultório, tá bom? Outra coisa também, o terapeuta holístico, ele pode misturar várias técnicas. Por quê? Holos. Então, às vezes, a pessoa já tem reiki, florais, cromoterapia, teta healing, aromaterapia, radiestesia, cabala, auriculoterapia, acupuntura, homeopatia, e todas essas técnicas juntas, ou às vezes você mistura uma ou duas técnicas, elas vão ser usadas pelo terapeuta holístico, porque através de um diagnóstico assertivo, o terapeuta consegue saber exatamente qual que é a melhor técnica, qual que é a melhor ferramenta que ele pode estar trabalhando ali dentro da principal queixa do cliente, tá bom? E se você tiver só uma técnica, por exemplo, tem só o reiki atualmente ele já é reconhecido, o Sistema Único de Saúde ele também já usa florais, você tem só uma técnica, seja floral, ou seja reiki, ou seja a cromoterapia. A cromoterapia, ela já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma das técnicas terapêuticas que dão melhor resultado desde 1976. Tanto que as alas cirúrgicas, os hospitais, eles têm dentro
a cor, né? Então, cada lugar lá que você vai dentro do hospital, ele tem uma ala lá e aquela ala tem uma cor específica. Por quê? As cores, elas vibram num comprimento de onda específico e aquela cor ajuda a restaurar a vitalidade do paciente. Então, isso já vem usado há muito tempo. Então, se a pessoa tiver uma técnica só, sabe fazer um diagnóstico e gosta de pessoas, ela já consegue trabalhar como um terapeuta holístico, tá bom? Até se ela tiver só o reiki, porque o reiki, se você consegue, na hora de você estar escolhendo qual é o melhor símbolo, aonde que eu tenho que estar aplicando, você vai ter o melhor resultado. E isso é muito bom, e é isso que o terapeuta holístico faz, né? Ele trabalha dentro lá do consultório com seus pacientes, usando as técnicas de forma terapêutica. As pessoas confundem o que significa isso? Confundem. Então, vai chegar, às vezes, um paciente aí no seu consultório e ele vai querer jogar a mochilinha para você. Tipo assim, ó, tá aqui 47 anos de problema e eu quero que você faça uma mágica. E não é assim que funciona, tá? Então, uma coisa que a gente tem que deixar clara para o nosso cliente, para o nosso paciente, é que é uma parceria criativa. Então, quando o terapeuta ele é responsável por desenvolver aquela pessoa, para que ela evolua através de técnicas. Então, nós usamos, né, as técnicas terapêuticas para auxiliar o nosso paciente a ele se desenvolver aí, tá bom? Então, muitas pessoas acham que o terapeuta ele é dotado de poderes supernaturais e ele vai fazer uma mágica, ativa aí um gráfico aí para mim, faz uma mesa aí, limpa 47 anos da minha vida aí que estava problemática. E não existe isso, tá bom, gente? Por quê? Cada pessoa, quando é feito um diagnóstico assertivo, às vezes a pessoa precisa de várias sessões, ela precisa, às vezes, tem tratamentos que, se você vai trabalhar só com gráficos, principalmente problemas de saúde muito específicos, leva muito mais de 90 dias. Então, não é uma mágica, a pessoa vai lá, a pessoa já está com um problema cristalizado no corpo físico e ela tem uma sessão ali, rapidinho, o negócio sentou ali na sua frente e o negócio está resolvido, tá? Então, tem coisas que o terapeuta holístico, que ele vai ter que auxiliar a pessoa a mudar algumas atitudes. Por quê? Tudo é padrão. Então, se a pessoa vibra durante um padrão, seja de pensamento, seja de atitudes negativas, sempre reclamando dos outros, sempre vibrando naquela frequência, dificilmente a pessoa, você vai lá, vai ativar, não significa que não funciona, funciona. Só que às vezes uma ativação não vai ser o suficiente para mudar a frequência que aquela pessoa vibrou durante 47 anos da vida dela. Então precisa, além da conscientização, da pessoa entender que ela precisa parar de ficar reclamando, mudar a frequência vibratória dela, se conectar com o seu espiritual, começar a fazer mais orações. E aí é uma parceria criativa, é onde entra a diferença entre os terapeutas que realmente solucionam lá o que o seu cliente precisa e daqueles que executam. Então, eu vou falar também disso aqui um pouquinho, tá? O terapeuta holístico, ele trabalha sempre fazendo uma parceria criativa. Então, eu acredito também que é tipo como se fosse um coach, né? Você vai levando a pessoa e o ideal é que o cliente sempre te procure com novos problemas. Porque imagina a pessoa, se atende ela 2, 3 anos, ela está sempre com o meu problema, sempre com o meu problema. Então, primeiro, para o próprio terapeuta, a pessoa já entende inconscientemente que o trabalho dela não está funcionando, e outro, o cliente não soluciona o problema. Então, o ideal é você ter clientes a longo prazo e você acompanha os estágios da vida dessa pessoa. Então, uma hora você trabalha o relacionamento, outra hora você trabalha a parte financeira, a pessoa está mudando de emprego, a pessoa quer mudar de país, a pessoa quer casar, a pessoa quer ter filho, e aí você vai acompanhando a vida dessa pessoa. Chega uma hora, você atende até o filho da pessoa que nasceu, porque você faz parte do desenvolvimento daquele cliente lá e você já está há muito tempo com o cliente. Então, o terapeuta holístico, ele vai auxiliar o cliente a desenvolver usando aí as técnicas que ele vai estudando ao longo. Então, é tudo junto. Você nunca perde as técnicas que você já estudou. Então, você vai fazer um empilhamento de conhecimento. Se você tem reiki, se você tem floral, se você tem radiestesia, se você tem as mesas que você já trabalha, acupuntura,
hipnoterapia clínica, tudo, porque às vezes pode ser que uma sessão de hipnoterapia clínica resolva. Pode ser que, às vezes, saia que você tem que ministrar um floral para aquela pessoa, porque ela precisa de alguma coisa mais no físico dela. Então, sempre bom estar fazendo um diagnóstico aí para poder identificar qual que é a melhor técnica terapêutica que você vai poder usar aí com o seu cliente. E existem quais tipos de terapeutas holísticos existem? Eu classifiquei por dois, que é o terapeuta executor e o terapeuta resolvedor. O terapeuta executor é aquele que vai lá e executa. Ele faz direitinho. Eu paguei para você fazer para mim harmonização de casal. Você vai fazer o que eu estou te pedindo. Eu te paguei, você vai lá, executa aquilo, manda uma foto para mim, tal, resolvi. Next, próximo atendimento. Ele vai lá e executa exatamente o que você contratou lá para aquela pessoa, tá? Não importa se resolveu o problema ou, enfim, você me contratou isso, eu vou te entregar isso. E, às vezes, a ativação de uma mesa, só uma não vai resolver o problema daquele cliente. Às vezes, você atende o cliente, o paciente, e dentro lá da hora que você está fazendo aquele diagnóstico, aquela consulta, aquela ativação, você percebe que há necessidade de usar mais alguma coisa. Mas daí ele fala, não, ele só me contratou para aquela sessão. E aí você não foca em resolver o problema dele, você só executa o que o cara te pagou e pronto, deu uma hora, se ele estiver falando muito, você já tira a pessoa lá e já passa para o próximo. Então, o terapeuta executor, ele foca na entrega do serviço rápido. Vou fazer essa ativação, isso aqui, mando para a pessoa, já vem o próximo. Às vezes a pessoa até quer fazer um negócio meio que coletivo aí para ver se já faz um monte de uma vez, e meio que não é assim que funciona, né? E o resolvedor, ele tem o foco em resolver o problema do cliente, mesmo que isso demande um tempo. Então, vamos supor, eu tenho várias técnicas terapêuticas, mas já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar atendendo a pessoa e saiu para mim que eu tenho que passar um floral para ela. O meu atendimento de floral, ele é cobrado como uma técnica terapêutica. Então, eu cobro atendimento com floral, eu cobro se eu for fazer hipnoterapia clínica, eu cobro a parte de diagnóstico de radiestesia, os envios, mas aí a pessoa está ali na minha frente, eu vi que já no diagnóstico já saiu ali para mim, eu vou ter que agendar outra consulta para mim ministrar um floral para ela? Não, eu pergunto, olha, se caso eu indicar um floral para você comprar, para você usar, você teria condições financeiras nesse momento para poder comprando esse floral? Porque saiu aqui para mim que você precisa de alguma coisa no físico. Se a pessoa fala sim, eu já estou ali, eu já fiz o diagnóstico, eu só vou mandar a receita para ela, entende? Por quê? Eu já estou resolvendo aquele problema. Às vezes a pessoa não tem para pagar lá uma segunda consulta para poder voltar, e aquilo é só se aumentou o quê? 1 minuto a mais da sua consulta, 2 minutos a mais, e você resolveu o problema daquela pessoa, porque ela precisava, além daquele trabalho que você estava ativando, de uma coisa para ela trabalhar no corpo físico, que era o que? A indicação de um floral que ia ser melhor ministrado ali para ela. Então, às vezes, quando você está ali atendendo o cliente, precisa de mais alguma coisa. É lógico, por exemplo, se saiu que eu tenho que ir lá na residência da pessoa verificar a existência de ponto telúrico, é outra coisa. Mas você pode indicar outro tratamento. E a diferença é muito clara. Eu faço parte de um projeto aqui em São Paulo, tá, de terapeutas, que ajudam pacientes com câncer aqui do Hospital Sírio-Libanês. E são vários terapeutas. E eu percebo claramente a diferença do terapeuta executador do terapeuta solucionador. Eu atendo 2 pacientes com um estágio, elas têm... Não é parecido, né? Porque quando começa o câncer, sempre é um pouco diferente. Mas elas estão num estágio bem já avançado e elas fazem a quimioterapia e tal. E eu atendo as 2 pessoas. Como tratamento de saúde requer um pouco mais de uma conversa para você entender a vida da pessoa e tal, eu sempre faço muitas perguntas. E aí eu percebi claramente a diferença do terapeuta que vai lá e executa. Eu fiz uma mesa. Aí posta lá no grupo do terapeuta, eu ativei isso para fulana. O outro, eu ativei aquilo para fulana. E pesquisando, porque uma das pacientes está tendo um resultado incrível.
Incrível. E aí eu comecei a perguntar, mas o que você está fazendo? Você mudou sua alimentação? Você está dormindo bem? Você tem dor no corpo? Mas aonde que está doendo? E tudo isso. E eu anotando, porque estava dando muita diferença de uma paciente para outra. E aí, ela foi o que ela me falou. Eu mudei a minha alimentação, eu estou indo é um nutricionista especializado para pessoas que têm câncer. Ela tirou carne vermelha toda, só come comidas vivas, né? Que ela chama, os sucos detox. O tratamento dessa mulher, ele está sendo completamente diferente da outra pessoa que também está recebendo as outras indicações e tal. E a terapeuta que atendeu ela, também que faz parte do grupo, ela também faz os trabalhos e tal, e ela falou, ó, eu vou te indicar um tratamento que é a parte de nutrição. A pessoa é um pouco mais cara, mas eu acho que vale super a pena. Bom, a gente indica, porque às vezes eu não tenho uma determinada técnica. Então, além de eu estar fazendo aquele trabalho, eu indico para o meu cliente que ele procure uma pessoa mais especializada na área. E essa outra terapeuta indicou para ela a parte da nutrição. E o tratamento dessa paciente que mudou a alimentação, ele está sendo completamente outro. Agora, você imagina se fosse uma terapeuta, porque é gratuito, e falasse assim, tá bom, eu fiz uma ativação aqui, executou lá, né? Ah, joga lá no grupo e tira uma fotinho. E de perder um tempo de pesquisar e fazer o diagnóstico e falar para essa cliente que ela precisava mudar a alimentação. Então, o diagnóstico é algo muito que define um tratamento de outro e requer, é demorado. Então, quando você faz o primeiro atendimento, ele passa de 1 hora, dá 1 hora e meia mais ou menos. Por quê? Porque é o atendimento mais demorado, é onde você vai realmente enxergar ali numa lupa todos os problemas do seu cliente e traçar um plano de tratamento. É igual se você for, por exemplo, hoje vai numa clínica aí de estética. Chega lá, a pessoa não vai te vender uma sessão para tirar celulite lá de ultrassom, ela vai te vender um pacote com 10, porque uma não vai resolver. É que nem você fazer uma massagem, uma drenagem linfática e achar que aquela drenagem vai tirar todas as suas celulites. Não vai tirar. Você tem que fazer um pacote. Aí a massagista, ela ainda vai falar: olha, você tem que tomar muita água para que as toxinas elas possam ser liberadas aí do seu corpo logo depois da massagem. Então é um mix. A gente sempre vai estar juntando as informações, tá bom? E é claro, às vezes, quando você está fazendo um atendimento, você percebe nitidamente a diferença. Porque às vezes uma coisa a mais que o paciente aplica na vida dele muda a saúde dele completamente. Eu trabalho muito na área da saúde e eu percebo muito essa diferença. Então, a diferença do terapeuta executor, que é aquele que só vai lá, faz ativação, aposta aqui e tal, do resolvedor, é a fazer um diagnóstico assertivo. Eu não tenho essa técnica, mas eu vou indicar para o meu cliente que ele procure ou faça uma constelação desse negócio, vai procurar um nutricionista especializado em alimentação anti-inflamatória, e aí você vai indicar para aquela pessoa um terapeuta que você percebeu ali no diagnóstico que ela precisa de algo que você não tem, tá? E o terapeuta resolvedor, ele foca, por exemplo, você recebe, a pessoa te contratou lá para você fazer uma harmonização de casal. Então, eu falei de harmonização de casal. E eu vou lá e faço a harmonização. Pronto. Olha, eu fiz aqui a foto, tal, depois você me liga. Não, porque na hora do diagnóstico eu percebi que o problema daquele casal é financeiro. Aí eu vou falar assim, ó, o problema que está acontecendo com vocês é de origem financeira. Então eu vou trabalhar a parte financeira e aí depois, daqui uns 15 dias, 30 dias, você me procura de novo e eu faço, porque não vai adiantar. Porque se o problema que está ocasionando a desavença do casal, a briga no relacionamento é de origem financeira, se não resolver o problema financeiro, não vai ter jeito. E outra, não adianta também eu pegar e falar assim, eu vou fazer uma ativação aí de abertura dos seus caminhos e vou mexer na parte financeira. Só que eu começo a perguntar, você trabalha com o quê? Eu agora não estou trabalhando com nada. Mas você está procurando emprego? Porque não adianta, você vai trabalhar energeticamente para abrir a energia daquela pessoa e aquela pessoa não está fazendo o que é a parte dela fazer. Então,
é uma parceria criativa. Então, a gente sempre tem que estar trabalhando aí com uma parceria criativa com o nosso cliente, tá? E por que é importante fazer o diagnóstico assertivo já logo na primeira sessão? O diagnóstico, ele vai trazer a visão, né? Nós somos terapeutas holísticos, então nós temos que olhar sempre o holos, o que está por trás ali, o que está acontecendo, para saber qual que é o real problema do cliente. E através das informações, eu vou traçar um plano de ação. Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar removendo isso, que é o que mostrou lá no seu diagnóstico. Mas pode ser que eu tenha que trabalhar um bloqueio astrológico, porque aquela pessoa tem falta do elemento terra, então ela não consegue trazer para a matéria, ela não consegue materializar, ela não consegue reter o dinheiro, então eu tenho que trabalhar depois no mapa astrológico. Então eu vou passar isso para a pessoa. Por quê? É um tratamento. Ah, é que nem você vai no dentista, a mulher não arranca todos os dentes de uma vez. Ela vai lá e faz um e fala: olha, é necessário fazer depois uma limpeza, depois a gente faz o outro, e assim você vai traçando um plano de ação para estar trabalhando ali com o seu cliente. E se eu não fizer o diagnóstico assertivo, o que acontece? Provavelmente você não conseguirá resolver. Então a pessoa te contratou lá, pagou, eu quero que você faça aí uma ativação para mim, ou eu quero, faz uma mesa aí para mim, porque eu não sei o que está acontecendo na minha vida, e você faz lá a ativação relacionada à queixa do cliente, e o principal obstáculo, que são os existentes, né? Você não vai conseguir identificar e não vai conseguir ser assertivo. E o principal obstáculo existente entre os terapeutas holísticos executor e o terapeuta holístico resolvedor é, em primeiro, falta de capacitação. Então, a pessoa, por isso que eu sempre falo para os meus alunos, testa em todo mundo da sua casa. Seja o melhor terapeuta da sua casa, o melhor terapeuta da sua família. Vai lá, eu comecei a trabalhar com floral, atende a sua sogra, o seu primo, indica floral para todo mundo, porque é assim que a gente aprende. A gente começa tratando os nossos, porque isso traz experiência, porque às vezes uma receita pronta, ela dá certo para uma determinada pessoa, mas é como um bolo, né? Às vezes está fazendo o bolo ali, você seguiu a receita certinha, só que o bolo desandou. Aí você tem que pôr um pouco mais de farinha, ou você tem que acrescentar alguma coisa a mais. E na hora que você está ali fazendo o atendimento, a pessoa retorna com o resultado. E aí você fala, puxa vida, o que deu errado? E vai trabalhar dentro daquilo. Então, sempre quando a pessoa aprende uma técnica nova, testa. Pega aí sua filha, seu filho, o seu primo, a sua sogra e vai testando em todo mundo. Arruma a energia da sua casa. Quando eu comecei, eu não achei que eu ia ser terapeuta holística. Eu fazia tudo para minha casa. Eu tinha um consultório montado, tudo para mim. Essência floral em estoque, tudo para mim, porque eu acho que já que é para ter, você tem que ter o do melhor. Mas aí eu falava, cara, mas é tudo para mim, é muito egoísmo, né? O que eu não posso fazer ajudando outras pessoas? E eu fazia muito atendimento gratuito. Eu atendia no laboratório do Joel, e era gratuito, só que isso me trazia experiência. E a experiência no campo de batalha, ela é totalmente diferente da teoria. Porque na hora que você está lá no atendimento da pessoa, você adquire um método seu de fazer perguntas. No primeiro atendimento, às vezes você senta ali, são tantas técnicas que você tem que desenvolver um método único seu para você poder usar as técnicas que você adquiriu, que você já tem aí, porque tem muitos terapeutas que têm várias e várias técnicas, tá? E outra coisa também, que é um dos obstáculos existentes aí dos terapeutas executores. Rotina pré-estabelecida. Então, a pessoa aprendeu aquele negócio, eu tenho que fazer desse jeito. E a pessoa, às vezes, fecha a janela para acrescentar um corretor energético a mais. Ah, mas não foi assim que eu aprendi. Tá, mas de repente você pode pôr um floral ali a mais. Ou você pode pôr um arquétipo, uma carta do tarô, para mandar aquela energia para aquela pessoa, para que ela adquirir aquela energia que ela está faltando. Ou eu posso colocar uma pedra a mais ali naquele negócio que eu já aprendi. Dá para fazer constelação usando mesa? Dá para fazer, só que para isso você precisa entender, ter o conhecimento de constelação, porque dá para usar isso, algumas mesas dão para usar.
Eu consigo usar em quase todas as mesas, mas é porque eu entendo da constelação. Então, você vai, a partir do uso e você fazendo, praticando, você vai adquirindo métodos que são seus para você poder fazer um mix aí dessas terapias. Outra coisa também, falta de tempo. Então, às vezes a pessoa fala para mim, ai, mas eu vou ter que ficar 7 dias energizando. Ué, tem tratamento de saúde que eu trabalho há mais de 90 dias. Às vezes é todo dia. Porque às vezes, para quebrar um padrão de uma célula, de um vírus, uma bactéria que está muito persistente, eu preciso de 30 minutos todo dia. Ou seja no gráfico, ou seja na máquina de radiônica, ou seja na frequência Hertz, para poder estar enviando para aquela pessoa. Entende? Ah, mas eu tenho que cobrar. Tem, mas o que é legal? Você falar para a pessoa, olha, vamos fazer um tratamento um pouquinho maior? Você vai, às vezes é 15 minutinhos só de você montar o negócio ali, e aí você já passa isso para a pessoa. Porque um tratamento só ali, naquele momento ali, não vai adiantar muitas vezes 7 dias, 15 dias. Então, a pessoa, o bloqueio para esse tipo de terapeuta executor é o quê? Falta de tempo. Ele não tem tempo para montar. Ele não tem um lugar específico, por exemplo, dentro da casa dele. Eu falo para as minhas alunas, monta uma estantinha pequenininha assim, que dá para você montar os gráficos bonitinho e pronto, dá para fazer o quê? Cada andar você monta 2 gráficos, você consegue atender ali 5 andares, você consegue atender 10 pessoas com um atendimento, se for 15 dias, se for uma venda de imóvel, às vezes tem venda de imóvel que leva 3 meses para fazer a venda do imóvel. Então, de estar aí trabalhando o tratamento que é o necessário para resolver aquele problema do cliente. Outra coisa também, deficiência no diagnóstico. A pessoa faz um diagnóstico muito simples e fala, eu vou fazer isso, isso, isso. Por quê? O que é legal? Todas as mesas radiônicas, elas têm um método de você fazer um diagnóstico. Só que, às vezes, quando a gente faz o diagnóstico na própria mesa, ele não é tão específico, porque às vezes eu não precisava daquela mesa, eu poderia usar outra. A maioria dos terapeutas tem, acho que 5, 6 mesas, eu tenho um monte de mesa. Então, eu pesquiso fora da mesa e pergunto qual mesa, porque se sai lá a mesa, eu ainda vou pesquisar qual que eu tenho que usar. E pesquiso a que eu tenho que usar, vejo tudo que eu tenho que fazer, e depois, na própria mesa, porque cada mesa tem suas ferramentas, eu vou pesquisar as ferramentas daquela mesa que eu preciso atuar, porque aí é outra pesquisa. Então, sempre na hora de você estar fazendo o diagnóstico, você vai perceber essas características, porque é só no diagnóstico que você consegue fazer isso. Outra coisa também, resistência e não querer fazer um tratamento longo. A pessoa tem resistência, ela não quer. Ela não quer, por exemplo, se eu pegar, que nem eu trabalho muito paciente com câncer, eu trabalho 3 meses direto, é direto, entendeu? Às vezes até sábado, domingo, se eu não estou viajando, eu monto gráfico, porque aquela pessoa, ela precisa, eu sei que ela precisa daquela energia, daquele tratamento, daquele envio energético. Aí tem pessoas que têm resistência. Eu não quero fazer. Então, o foco não é em resolver o problema do cliente, o foco é em executar apenas, eu estou dentro do meu horário de serviço e eu terminei isso daqui e pronto, tá executado, mando a foto lá e tá tudo certo. Qual é o melhor momento para conhecer melhor seu paciente? É na primeira consulta. Na primeira sessão, é ali que eu desenho, eu falo que é o quadro, né? Você vai pintar ali aquele quadro ali, como se fosse um Michelangelo mesmo. Sentar e observar a conversa da pessoa. Eu sempre pesquiso muito quando a pessoa está falando, quando a pessoa generaliza demais, porque ninguém me ouve, aí você tem que repetir o que ela falou, mas ninguém quem? Porque ela tem que ser mais específica. Aí ela tem que falar, não, porque o meu marido não me ouve. Mas tem mais alguém? Porque ela tem que nomear as pessoas. Não é assim todo mundo. Porque as pessoas. Então, quando a gente foca, quando a pessoa está falando, tem muitas coisas que floral resolve, porque a pessoa começa a generalizar demais. Então, você já no discurso do paciente, se a pessoa dorme bem, se o intestino funciona, se ela tem dores de cabeça, aonde que é, porque tem dor de cabeça que é no frontal, tem que é na lateral, tem que é na nuca, tem que é no topo da cabeça. Então, entender e perguntar, mas a dor de cabeça não é tudo igual? Não, a dor de cabeça é diferente. Então, cada dor de cabeça ela vai pegar um chakra diferente. Se eu tenho uma dor de cabeça na nuca, ela pega o quê? Meu laríngeo.
Se eu tenho uma dor de cabeça que é no frontal, ela vai pegar aqui e vai pegar na lateral aqui. Se eu tenho a dor de cabeça no topo da cabeça, é coronário. Então, você vai trazer a informação que ela traz, que ela está ali vibrando ali, e trazer para o corpo físico dessa pessoa, através da consulta. E a primeira sessão, ela é mais demorada. Tem sessão minha que às vezes leva 1h30, 1h40, só que ali, depois é só eu sentar e falar, não, eu vou mandar esse floral para ela. É mais fácil, porque a parte de executar, de montar gráfico e tudo, ela é mais fácil. Mas eu tenho que entender, traçar um plano de ação ali, já logo na primeira sessão. Então, para ser assertivo, é você sentar, fazer. A primeira sessão é onde você vai fazer aquela pesquisa lá, mais demorada, e vai traçar para aquela pessoa o tipo de tratamento que você fala, não, vamos começar por aqui, vamos fazer isso, você já traça para ela tudo que precisa ser feito. E por onde começar? Então, estava, né, respondendo a pergunta que as pessoas me mandam, qualquer um pode ser um terapeuta holístico? Pode, você pode ser um terapeuta holístico aí da sua casa, foi assim que eu comecei. Eu fui a terapeuta holística da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus familiares. Você pode ser o terapeuta holístico da sua empresa, que às vezes você precisa ali para estar energizando ali aquele lugar, tem várias pessoas ali junto. Você, primeiro, para ser um terapeuta holístico, você tem que ser assertivo no diagnóstico, já do seu cliente, já logo na primeira sessão. Já entender o quadro ali que você está, o que você vai ter que começar a atuar ali. E porque muitos problemas que o cliente vai levar para você, você tem que estudar. Eu tenho pacientes minhas que me trazem um problema de saúde muito específico, eu tenho que jogar no Google Academics, aí algumas terapias alternativas me retornam que estão dando certo, que estão funcionando, porque é um problema de saúde muito específico. Às vezes eu acabo tendo que estudar como se fosse médico, porque é o sistema, são os órgãos, como que a bactéria funciona, como que o sistema biológico daquela pessoa funciona. Não é só a parte espiritual. Então, além da gente estudar espiritual, físico, então, conforme você vai tendo aí a prática de atendimento, a pessoa que gosta de ajudar pessoas, ela não se incomoda de assistir uma aula a mais, uma aula gratuita no YouTube para aprender como o corpo funciona, traduzir livros em outra língua para poder resolver um problema de um cliente. Então, isso é o desejo de ajudar a pessoa que movimenta isso, porque daí o tempo inteiro você vai estar estudando sempre alguma coisa que vai ajudar aí os seus clientes, seus pacientes. E quando nós trabalhamos na área da saúde, muitas vezes você vai ter que estudar sistemas, órgãos, enfim, como que funciona, para entender, para poder traçar o tratamento, nem que seja em gráfico, ou enviando florais, enfim, os corretores energéticos que você for estar usando. E, em segundo lugar, o terapeuta, a pessoa que quer ser terapeuta, ela tem que desenvolver 3 habilidades que são de fundamental importância. Essas 3 habilidades, eu já falo, que nem eu falei lá no começo, né? Você não precisa ser psicólogo para aprender a desenvolver pessoas. Se você tiver essas 3 habilidades, né? Você já gosta de ajudar pessoas, você desenvolve mais essas 3 habilidades e junta uma técnica. Eu só tenho reiki. Eu só tenho cromoterapia. E junto com essas 3 habilidades, você consegue fazer aí um trabalho bem legal. Então, a habilidade de observar. Observar. Na hora que a pessoa senta, eu fazia muito atendimento presencial. Depois do Covid, eu comecei a atender pela câmera. Mas mesmo assim, eu gosto de olhar nos olhos, porque eu sou deficiente auditiva, e às vezes, quando a pessoa está de máscara, eu não entendo o que a pessoa está falando. E aí eu explico para a pessoa que eu falo um pouco mais alto que o normal, mas se ela puder falar olhando para mim, eu vou entender tudo que ela está falando. E é muito legal que o olho a olho, ele muda tudo. A pessoa, às vezes ela diz uma coisa, mas o corpo dela fala outra. Você percebe, ou naquele momento ela teve uma vontade de chorar e ela não chorou, ou ela ia te contar alguma coisa, ela engasgou. Então, a habilidade de observar, ela é muito, muito importante. O observador atento e atencioso aos detalhes, ele respeita a privacidade, porque você vê que às vezes aqui naquele momento a pessoa não quer falar. Então você fala, olha, não precisa falar agora. Quando você se sentir à vontade, você vai me falar. E sem julgamento, porque, por exemplo,
Eu já atendi paciente que chegou aqui para mim, eu quero fazer harmonização de casal. Eu botei medo, falei, se você está mentindo para mim, a sua vida vai ficar pior do que quando você entrou aqui. E a pessoa me contou a verdade, que ela tinha feito um trabalho de amarração e tal. O que eu fiz? Eu vou julgar ela, sua, sei lá o quê, você foi lá e gastou uma grana. Não, eu falei, vamos fazer o seguinte, então, o primeiro trabalho que eu vou fazer com você é desfazer e ajudar você a quebrar essa energia que está te bloqueando. Porque quando a pessoa faz um trabalho de amarração, ela está se amarrando, entende? É lógico que a vida da outra pessoa também fica paralisada, mas a vida dela, principalmente, fica totalmente paralisada. Então, sem julgamento. Eu já atendi também garota de programa, não tem que ter julgamento, porque a pessoa, se você melhora a autoestima da pessoa, devolve, tira ela da depressão, acabou, a pessoa ela vai se desenvolver e pode ser que ela mude de vida ou faça outra coisa. Então, o terapeuta, ele não julga. Eu tô aqui, mas eu tô saindo com outra pessoa lá, tá, mas e por quê? Mas você se sente culpada? Porque a culpa é uma o estado emocional que mais faz mal, que mais traz problemas de saúde. Então, trabalha a culpa. E aí a pessoa, daqui a pouco, ela não tá mais fazendo aquilo que ela fazia. Então, o terapeuta, ele nunca vai julgar ali o que a pessoa traz para você, né? A habilidade de falar, desenvolver o uso das palavras, porque às vezes a pessoa, se você der uma palavra para aquela pessoa, você muda a vida dela. Uma palavra impulsionadora, uma palavra positiva que você manda ali para aquela pessoa naquele momento, aquela pessoa muda completamente, dá uma virada de chave e ela fala: putz, meu, você falou essa frase para mim e a minha vida mudou completamente. Então, essa habilidade de você ter esse time aí na hora de você falar alguma coisa, sempre num tom positivo, trazendo o poder para a pessoa, que é o poder, o quê? Que ela está no controle da vida dela. Né? O terapeuta ele começa a devolver para o cliente aquele controle que ela entregou para alguém, ou ela está, enfim, ela está entregando para outras pessoas. Então a gente ajuda essa pessoa a trazer o controle e devolve para ela. Então, o uso das palavras ele é muito poderoso, tá? E estar atento, né? Como falar, o que falar, né? Na hora certa ali daquele que a pessoa está falando. Não é o cliente estar lá falando o problema, assim, você fala, eu também passo por isso, aí você entra na vibe do cliente. Não, você pode contar uma história. História, elas conectam a pessoa. Então, o fato da pessoa, de você, se for uma história sua, porque geralmente a gente acaba atraindo para o nosso campo energético pessoas, porque nós somos curadores. Então, geralmente, algum problema que você passou, que você resolveu, que você você criou uma medicina daquele problema. E essa sua medicina vai ajudar outras pessoas com aquela mesma medicina. Se for problema financeiro, você vai atrair clientes que tenham problemas financeiros. Se for problema de traição, você vai atrair clientes que estão passando por esse problema. Se for obesidade, se for isso, você vai atrair essas pessoas. Porque ou você venceu aquilo, ou você tem uma história de alguma cliente sua que venceu aquilo e você pode contar essa história para essa pessoa. Porque a história conecta, ela percebe que, tipo assim, puxa vida, se fulano conseguiu, eu também posso. Então você está dando para aquela pessoa um instante mágico ali através da palavra. Porque o bom comunicador não é aquele que fala bem e domina a arte de falar em oratória, mas aquele que, além de ouvir a pessoa, ele coloca uma palavra ali que impulsiona aquela pessoa a ter mais fé na vida, acreditar nela mesma, acreditar nas possibilidades que ela pode ter, tá? Então, a habilidade de falar, ela também é muito importante. E a habilidade de ouvir. Então, às vezes, a pessoa, ela só quer ficar falando ali. Eu já recebi cliente que, tipo, eu não conseguia nem fazer pergunta. A pessoa, eu acho que a necessidade dela falar era tanta, 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 que ela fala 1h30 brincando, assim, você não consegue parar. Aí ela falou, então é assim, eu vou medir, depois eu mando para você, e a gente começa também. O fato de eu ficar sentada ali e me predispor a ouvir ela, e não só ouvir, né? Mostrar com a minha imagem corporal, por exemplo, que eu estou ouvindo, nossa, repetir a última frase para prestar atenção se é isso mesmo que ela queria falar. Isso tudo faz toda a diferença. Por quê? A pessoa já, que nem diz Freud, né? A pessoa é curada através da fala.
Então, o fato dela saber que tem alguém ali ouvindo ela já faz total diferença. E dicas importantes para você que quer aí ser um terapeuta holístico, né? Interesse-se genuinamente pelo que o cliente está falando. Então, não importa a história, pode ser a história mais esdrúxula, vocês não sabem, mas é como na constelação familiar. Quem fez constelação aqui já sabe. Às vezes você vai escolher uma pessoa ali, ou você foi como visita ou participante, aquela história, ela é a cura para você, mesmo que você só esteja lá participando. Então, você como terapeuta, quando o cliente senta na sua frente, ele também está te curando, você não sabe disso, mas é uma real. Às vezes a pessoa te traz, às vezes estava com aquela falta de fé, a pessoa veio e te trouxe uma energia que você precisava, porque aquele cliente, ele já estava dentro do seu campo ali, ele já estava vibrando ali, você já estava atraindo aquela pessoa. Tá? E quando a gente foca na história da pessoa. Então, por exemplo, quando eu atendo pacientes que têm um tratamento mais agressivo, eu tenho que entender como que foi a infância dela, como que era ela com o pai, com a mãe. Então, eu pesquiso muito isso, história do passado, para mim poder entender aí dentro do contexto que a pessoa já traz. Ouça com os olhos, olha que engraçado, né? Como é que eu vou ouvir com os olhos? Os olhos, eles falam muito. E como eu sou deficiente auditiva, o corpo da pessoa, ele fala para mim. Mesmo que a pessoa esteja de máscara, eu sei quando a pessoa está rindo, porque os olhos, eles não mentem. Os olhos são as janelas da alma. Então, você fale com os olhos, com a postura, que é tipo assim, é mesmo? Você mostra para a pessoa que você entendeu com o corpo, espera a pessoa terminar de falar, ela concluir aquilo que ela está falando, tá? Então, quando a gente deixa a pessoa falar, ela termina a frase e aí você repete para ver se você entendeu. Ah, então o que você está querendo me dizer é que o seu marido, você sente que ele te ama, mas aí o fato dele não falar isso, aí você repete aquilo para a pessoa, aí a pessoa vai falar, é isso mesmo, ela está vendo que você entendeu o que ela quer falar. Aí eu falo, então tá bom. Quer dizer, o fato de você repetir aquela última frase que a pessoa falou, ela faz total diferente, sei lá. Respeita a opinião do consulente. Às vezes o consulente fala um negócio lá totalmente desagradável, que é antiético, que sabe, vai contra tudo que você acredita que é bom da vida, da espiritualidade, de tudo. Bom, se aquele cara tá ali, aquela pessoa tá ali, é porque alguma coisa tinha que ser trabalhada ali em você também. Respeita, só ouve e pronto, não, né, não ficar. Cuidar do tom de voz, eu sempre explico, né, antes do atendimento, eu falo, olha, sou deficiente auditivo, eu falo muito alto, mas caso estiver muito alto, você pode me avisar, eu abaixo um pouco, a pessoa não reclama, senão a pessoa acha que eu sou brava e eu tô brigando ali, e eu não tô, né? Coloque-se no lugar do seu consulente. Então, sempre no começo da consulta ali, quando a pessoa está contando ali a história da vida dela, eu procuro sempre trazer uma história de alguma paciente, de alguém que eu já estou atendendo, ou minha mesmo. Então, se a pessoa está com problema financeiro, eu sempre vou pesquisar um pouco o que está por trás disso, né? E sempre procuro contar uma história para conectar ela, mostrando, olha, tinha uma paciente minha que ela resolveu o mesmo problema que é parecido com o seu. Ah, a pessoa precisava vender um imóvel, ela precisava alugar. E aí eu trago essa história, porque a história conecta as pessoas, tá? A história, ela vai trazer essa conexão aí maior com o ser humano. E eu repito sempre a última frase da cliente. Se ela generaliza muito, né? Eu já tinha falado sobre isso. Ai, porque eu não dou certo com ninguém. Isso é coisa de relacionamento. Aí você vai ser mais específica. Ninguém quem? Ah, com todos os meus ex. Mas quantos ex você teve? Ah, sei lá, foram 8, foram 10. Tá, mas não teve nenhum. Ah, teve um. Aí você vai renomeando, porque não dá para generalizar. A pessoa que generaliza, ela faz uma programação inconsciente na psique dela, que todo mundo não vai dar certo. Então, conforme você vai fazendo ela repetir para ela mesma, ah, mas quem?
Ah, ninguém te ajuda, mas quem especificadamente você gostaria que te ajudasse? Aí você tá auxiliando o cérebro dela, porque quando ela responde, isso é neurolinguística, ela raciocina, que ela tem que pensar para responder. E aí ela pensa e fala, poxa, é mesmo, né? Não é todo mundo. Ah, mas lá no meu trabalho, ninguém faz o que eu mando, porque tudo que é generalizado, a gente tem que repetir para a pessoa poder nomear, para a pessoa poder ser mais específica naquilo que a gente vai trabalhar, tá bom? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, alguém dobrou o joelho e você é a resposta da oração dessa pessoa. E eu quero agradecer a participação de todos, tá? Então lembre-se, você é a resposta da oração de alguém, tá bom? Eu vejo vocês na próxima Live Express. Obrigada por participar aí.